Pessoal, então, prosseguindo com a nossa aula aqui, estamos falando, né, sobre o saneamento e a organização do processo. Vou compartilhar novamente minha tela com vocês. Compartilhamento de tela, tá? E aí, pessoal, então, nós estamos estudando, neste momento, o artigo 357. Tudo bem? Tá ali, ó. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo. Então, que capítulo é esse, professor, que ele está falando para nós? Capítulo 10, olha aqui, ó. Se não ocorrer situações de julgamento conforme o estado do processo, né? Que é a extinção. Se não ocorrer nenhuma situação de julgamento antecipado do mérito, se não ocorrer nenhuma situação de julgamento antecipado parcial do mérito, o juiz então vai sanear o processo, né? Já estamos indo aqui para o final do processo. Olha só que loucura, né? Já está indo para o final, ó. Vou voltar aqui com vocês, ó, o quadro. Ó, o quadro 2. Nós já estamos indo para o finalmente do processo, né? Nós estamos aqui, ó, no item 10. Daqui, ladeira abaixo, daqui é ladeira abaixo, daqui é rápido, tudo bem? O que mais demora no processo é a fase inicial e ordinatória. Inicial, apresentação de defesa, concluso, indeferimento, providências, impugnação. Agora só falta uma audiência, né, e apresentação de uma perícia e decisão, teoricamente. Né? Teoricamente é rápido. É lógico que pode ocorrer circunstâncias, né, pelo acúmulo de serviço grande do judiciário, que talvez não consiga julgar o mais breve possível. Bom, então, prosseguindo no artigo 357, quem estiver com ele em mãos, quem não tiver, vamos acompanhar aqui, vai ocorrer determinadas situações. Vamos lá. Então, vamos imaginar que nós estamos discutindo uma situação de acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Vou dar um exemplo para vocês que ocorreu com um cliente nosso no escritório. Tudo bem? Ele tem uma empresa de piscinas e ele estava levando uma piscina, aliás, ele estava retornando, ele tinha levado uma piscina, instalado uma piscina no cliente, e estava retornando com o seu caminhão ali para a empresa dele na BR, ok? E aí, em determinado momento, ele estava com uma velocidade condizente com a pista, 60 km por hora, tá? Estava, não me recordo se ele estava na pista rápida ou na pista devagar, enfim, mas ele estava ali, tranquilo. E aí um carro que estava vindo atrás, acho que era um Golf, estava em alta velocidade. E aí esse Golf, ele ultrapassou um carro e ele imaginava, não sei qual foi a visão dele, acho que talvez ele estava correndo demais, ele não conseguiu frear e acabou batendo na traseira do caminhão do meu cliente. Tudo bem? Acabou batendo ali, inclusive foi bem na frente do corpo de bombeiros, olha só que engraçado. Bem na frente do corpo de bombeiros. Bateu ali e acabou indo para o rumo das árvores. O que aconteceu? Ele entrou com um processo judicial contra o meu cliente, alegando que o meu cliente estava parado ou que o meu cliente estava querendo fazer um retorno ilegal e que por conta disso que ele acabou batendo, enfim. E ele entrou com um processo lá pedindo a indenização de danos materiais do veículo. Salvo o melhor juízo, acho que tinha ficado no valor de 20 a 25 mil reais o conserto. Tudo bem? O cliente chegou no escritório e falou, Ed, olha aqui, ó, absurdo. Absurdo. Eu estava indo para a empresa, voltando, dentro da velocidade, devagarinho, esse cara estava chutado, estava vindo chutado, e acho que tinha um carro atrás de mim, ele não viu quando saiu ou quando ultrapassou, e acabou batendo na traseira do meu caminhão. Como nós bem sabemos, vocês já devem ter visto ou estudado isso em algum momento, em via de regra, quem bate atrás está errado. Né? Essa é a premissa lá do Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Porque você obrigatoriamente tem que respeitar uma distância segura de um veículo do outro. Tudo bem? Ainda que o veículo muitas vezes esteja parado, o simples fato de ele estar parado não torna o seu ato ilícito. Tudo bem que ele tem que sinalizar o lugar, mas o simples fato de ele estar parado ou em velocidade abaixo não o torna responsável pelo acidente. Por quê? Porque você tem que manter uma distância segura do veículo à sua frente. Ok? Outra coisa, espera-se que quem tenha mais responsabilidade, quem está com a visão de frente ou quem está com a visão de retrovisor?
É um dos questionamentos em alguns julgados que cheguei a ver isso em São Paulo. Espera-se que quem tenha mais cuidado e zelo é quem está aqui, tem a visão de frente, porque ele tem a visão total, ele sabe, ele consegue identificar, né, se está muito rápido, se está muito devagar e assim por diante. Muitas vezes a pessoa que só tem o acesso da visão pelos retrovisores, nós sabemos, veículos, pessoal, principalmente caminhão, tem muito ponto cego. Tem ponto cego, você não consegue ver. Em carro, você não consegue ver muitas vezes uma moto que está te ultrapassando, né, indevidamente pelo lado direito. Imagina um caminhão, né? Então, espera-se que, justamente, que quem está atrás tenha um zelo e um cuidado a maior, tudo bem? E aí, o que aconteceu nesse processo? Nós apresentamos contestação, obviamente, negamos toda e qualquer responsabilidade sobre o acidente, e o juiz definiu como ponto controvertido quais os fatos que ocorreram sobre o acidente, ok? Qual foi a dinâmica do acidente, como de fato aconteceu, quem estava de fato conduzindo o veículo, se realmente o veículo estava parado, não estava, para ele definir de quem será a responsabilidade sobre os danos. Tranquilos? E aí, sobre isso, obviamente, nós negamos o acidente, a responsabilidade, e afirmamos que existiam testemunhas que poderiam testemunhar, poderiam dar um depoimento ao magistrado sobre tudo que viram. Lembrando, pessoal, óbvio que nós vamos estudar isso também em aula futura, mas testemunha não é a testemunha que ouviu dizer. Testemunha, aqui nós falamos em testemunha ocular, a testemunha que viu, a testemunha que ouviu. Aquele que ouviu dizer é um curioso, não é uma testemunha, tá? Por que eu falo isso? Porque já vi muitos processos, né? E já participei de processos em que fiz contradição da testemunha pelo fato de ela não saber nada. Ah, ocorreu tal situação. Ok. O senhor estava presente no dia? Não, não, não. Isso aí foi o fulano que me disse. Excelência, sem mais pergunta. Essa testemunha não viu nada, é um curioso. Ela ouviu que ouviu, do ouviu dizer. Isso daí não tem força e relevância jurídica. O juiz na hora falou, doutor, testemunha, você já está dispensado. Você não viu nada. Ok? Então, como nós fizemos um pedido de apresentação de rol testemunha, bem na frente, ali que tem uma loja ali próximo, e o rapaz viu todo o acidente. Ele viu o acidente, ele correu lá, inclusive deu depoimento para a polícia, falou, olha, o rapaz atrás ele estava chutado. O cara bateu atrás aqui igual um doido. Ok? Ah, mas o caminhão estava dando seta para tentar fazer o contorno? Não. Ah, ele estava beirando a avenida, ele estava... Não, ele não estava virando, ele estava reto. Ele estava rumo ao São Cristóvão. Ah, legal. Então, veja, ó, fizeram uma pergunta aqui, deixa eu ver. Exato, ó, tem uma oficina logo em frente. Perfeito, Pablo. Então é isso mesmo, tá? Esse rapaz da testemunha ali, que foi nosso testemunha, que foi que viu tudo e testemunhou para nós lá. Então, veja, nessa situação, o que eu fiz? Por excelência, nós temos uma prova testemunhal para provar tudo. O juiz, na hora que saneou o processo, ele falou, olha, defiro a prova testemunhal, ok? Caso já tenha sido determinada, né? Caso não tenha sido determinada essa prova testemunhal, o que vai acontecer? Parágrafo 4º do artigo 357, olha lá. Caso não tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas. Então, primeiro, eu já tenho que ter feito meu pedido de prova testemunhal lá atrás, ele deferiu o meu pedido de prova testemunhal, ele deferiu, e agora eu vou apresentar o rol de testemunhas. Quem são minhas testemunhas? Ó, minha testemunha é o João, que é dono da oficina tal, e viu tudo. A testemunha era o outro funcionário que estava dentro do caminhão e tudo viu o acidente, né? Participou do impacto e tal, e vai poder testemunhar. Aí você vai perguntar, professor, mas ele é funcionário, ele pode testemunhar? Sem problema algum. Ele só não pode testemunhar se ele tiver o quê? Vínculo de amizade com o proprietário, ele vai na casa do proprietário, eles pescam juntos, um é compadre do outro, opa, tem relação de amizade, então não pode. Agora, o simples fato de ele ser funcionário não o torna imparcial o seu depoimento, tudo bem? A não ser que ele fosse ser responsabilizado pelo acidente. Então, aí, neste caso, ele tira um cunho da imparcialidade, porque vamos supor que prova o acidente, ele é o motorista. Ele pode ser testemunha? Não.
Ah, professor, por que ele não pode ser testemunha? Porque se comprovar que o acidente foi ocasionado por culpa dele, o dono da empresa pode entrar com uma ação regressiva contra ele. Então, lhe tira a isenção de ânimo, né? Ele pode sim ser imparcial, ele queria alterar a verdade dos fatos. Tá? Então, nessa situação, ele não poderia. Mas nesse caso aqui, pessoal, arrolei as testemunhas, cumpri com o determinado parágrafo 4º, em via de regra, o prazo é esse mesmo, 15 dias. Continuando. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência prevista o rol de testemunhas. Pessoal, o parágrafo 3º do artigo 357 fala o seguinte, olha lá. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar a audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Então, imaginem vocês que é uma situação muito complexa. Por exemplo, um acidente da Gol com o Legacy, aqui no Mato Grosso, né, próximo ali da Serra do Cachimbo, né, região de Guarantã do Norte. Vamos imaginar que é uma demanda extremamente complexa, ok? Envolvendo inúmeros fatores, entre eles fatores de engenharia, a qual nós, operadores do direito, não temos nenhum conhecimento. Inclusive, o juiz, às vezes, ele está com dificuldade para estabelecer o que é controvertido e o que não é. Entenderam? Por ausência de conhecimento técnico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai designar uma audiência de saneamento. Se chama, isso dentro da doutrina se chama saneamento compartilhado. Ele vai chamar as partes, os advogados, e falar, olha, pessoal, eu estou com dificuldades, estou com dúvidas sobre quais são os pontos controvertidos. O que precisa ser provado? Precisa ser provado uma falha estrutural? Precisa ser provado uma falha eletrônica? Precisa ser provado um erro de condução pelo piloto? O que precisa ser comprovado e demonstrado nesse processo? Quais são as provas que precisam ser produzidas? Então, pode ocorrer essa situação. E aí, o parágrafo 5º, retornando aqui ao slide anterior, ele fala, na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem, então veja, devem, é um dever, levar para a audiência o respectivo rol de testemunhas. Então, se tiver algumas testemunhas que devem ser ouvidas, não terá esse prazo de 15 dias. Esse prazo, né, essa apresentação desse rol de testemunhas vai ser no dia da audiência de saneamento. Tudo bem? Audiência de saneamento compartilhado. Parágrafo 6º. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Então, veja, pessoal, o número máximo de testemunhas por parte são 10, ok? Mas existe uma outra limitação. Qual a limitação? São no mínimo, né, no máximo, aliás, são no máximo 3 testemunhas para cada fato. Então, eu vou descomprovar o fato oriundo sobre o dano material, posso ouvir 3 testemunhas. Vou comprovar o fato oriundo sobre o dano estético, posso 3 testemunhas. Ok? Tranquilos? Para cada fato. Professor, não, eu quero sobre o dano material aqui, sobre as causas do acidente, eu quero ouvir 6 testemunhas. Pode? Não, não pode. Professor, mas uma é melhor que a outra, e aí? Escolhe as 3 melhores. Tudo bem? Acontece muito em algumas circunstâncias aqui no escritório. Eu, não, doutor, sobre esse fato aqui, sobre essa circunstância, eu tenho 10 pessoas que viram tudo. Né? O exemplo aí do acidente mesmo. Tiveram vários curiosos que viram. Mas um falou que viu que estava muito na frente, outro falou que viu que estava muito atrás, outro falou que não se lembra. Ué, então não é testemunha boa. Vamos escolher as 3 melhores. Quem efetivamente viu? Aí você vai falar, professor, mas o advogado pode conversar com a testemunha? Claro que pode. Claro que pode. Como que eu vou saber o que a testemunha sabe? Eu não tenho bola de cristal. Ah, professor, mas o senhor não está violando ali a ética? Negativo, pelo contrário, eu estou sendo um advogado diligente. Eu preciso saber o que essa testemunha sabe para ela depor. Porque como que eu vou arrolar ela sem saber o conhecimento que ela tem? O que nós não podemos fazer é o quê? É pedir, é instruir a testemunha. Essa é a palavra correta. Nós não podemos instruir. Falar, ó, fala isso, ó, acrescenta isso, ó, tem como você não falar isso. Ok? Pedir para ela omitir, ou para ela aumentar, ou para ela inventar algo. Isso nós não podemos fazer sob pena, sim,
de sermos responsabilidade perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, tudo bem? Mas nós podemos sim conversar com a testemunha e aí, obviamente, escolher as 3 melhores sobre determinada circunstância. Parágrafo 7º. O juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Então, muitas vezes, né, imaginem vocês como nós falamos aí que cada parte poderá rolar até 10 testemunhas, sendo 3 por fato. Imagina um processo com 10, 15 partes, né, um litisconsórcio ativo ou um litisconsórcio passivo. Imagine cada parte levando 3 testemunhas sobre cada fato. Né? Imagine-se lá uma discussão sobre reintegração de posse e 3 pessoas discutindo sobre a mesma posse. Cada uma trouxe 3 testemunhas, 9 testemunhas a serem ouvidas. Então, o juiz, verificando determinadas circunstâncias, ele poderá limitar o número de testemunhas. Falou, olha, 2 testemunhas por parte, né? Em razão do grande, vamos supor que tem 10 pessoas discutindo a demanda, né? Uma associação lá de sem terra, cada uma é uma parte. Cada uma pode rolar 3 testemunhas. Então, o juiz falou, não, vou limitar em 2 testemunhas por parte, 1 testemunha por parte, enfim. Tá? Mas lembrando que tudo isso tem que ser justificado, né? Sob pena de gerar alguma certa nulidade no processo. Por quê? Porque pode ocorrer o que denominamos de cerceamento de defesa, né? Parágrafo 8º. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo o calendário para sua realização. Pessoal, a ideia é o seguinte, que o artigo 465, vamos abrir lá? Quem tiver com o vademécum em mãos aí, por favor, abra artigo 465 e não estiver, não tem problema, vou abrir aqui agora. Artigo 465. Chegando. Olha lá. 465. Vou minimizar aqui para que nós possamos ler o texto. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Voltamos aos slides. Ou seja, pessoal, o juiz, no momento em que ele fixa, que ele determina esta perícia, ele já deve também determinar o prazo que este perito terá que entregar este laudo. Por quê? Para que esse processo, pessoal, não fique ali parado, aguardando um laudo por meses ou anos. Tudo bem? Vamos imaginar hipoteticamente que é um perito relapso. E aí ele precisa ir lá fazer a perícia, deixa 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada da perícia. Pessoal, pasmem vocês, já vi circunstâncias como essa. Processos aguardando tão somente uma perícia para o seu deslinde, para o seu prosseguimento, e já fazem aí 3, 4 anos e esse processo está parado. Principalmente em comarcas pequenas, que tem muita rotatividade de magistrados, tá? Acontecem circunstâncias como essa. Então, em via de regra, o juiz já tem que delimitar um período, um prazo, para que esse juiz responda, esse perito responda, né? Sob pena de ele ser retirado, então, do processo e não mais prestar o serviço. E, por fim, parágrafo 9º do artigo 357, o último parágrafo, ele fala que as pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Professor, mas por que isso? Porque a ideia aqui, pessoal, é que esta audiência receba a atenção merecida. Mas isso, pessoal, que estamos falando do parágrafo 9º, é quando ocorrer a audiência de saneamento e organização. Tudo bem? Aquela audiência lá em que o juiz ele vai organizar o processo. A audiência de instrução segue outras regras que nós vamos estudar em aula futura. Tudo bem? Mas aqui, aquela audiência que eu falei para vocês de saneamento compartilhado, o juiz, quando ele for designar elas, que ele o faça com um intervalo mínimo de 1 hora entre elas. Por quê? Para que as partes deem a atenção devida, a atenção que o caso efetivamente mereça. Beleza? Pessoal, superado isso, ocorrido isso, eu vou até retornar aqui, ó.
Vou até retornar os slides, já finalizamos ele, mas eu vou retornar aqui o slide aqui. O slide que fala do artigo 357. Então, veja, o juiz, nesta decisão, é uma decisão só, pessoal. É uma decisão só. Costuma ser uma decisão grande, uma decisão de 1, 2 ou até 3 páginas. Tudo bem? Porque nesta decisão, ele já vai resolver todas as questões pendentes processuais, ele já vai falar o que é questão de fato, ok? O que é uma questão de fato. Ele já vai distribuir o ônus da prova, vai delimitar as questões de direito e, se for o caso, ele já vai designar a audiência de instrução. Tudo isso numa decisão só. Tudo isso numa decisão só. Tudo bem? Eu vou depois mandar no grupo ali para vocês e pretendo acrescentar nesse slide também, para que depois vocês possam estudar, um modelo de uma decisão de saneamento. Vocês vão ver que a juíza delimita várias circunstâncias e já, ao final, marca, né, designa uma audiência de instrução. Tá bom? Então, na verdade, era isso, pessoal, que eu havia preparado para vocês. Esta é a matéria sobre saneamento e organização do processo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, possam perguntar agora. Vou habilitar o meu áudio aqui para ouvi-los. Ou, caso não tenha alguma dúvida, mas depois estiver estudando, se tiver, por favor, me manda uma mensagem no WhatsApp, que vou ter o maior prazer em respondê-los. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida? Sem dúvida? Boa aula. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado. Então tá bom, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Tudo certo? Obrigado, Enzo. Uma ótima semana a vocês. Tamo junto, viu? Grande abraço. Valeu!